Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês forem me assistir. Bastante atenção, que esse assunto é importante e é a primeira atividade da nossa disciplina de TCC 1. No segundo semestre, nós teremos a continuação, que vai ser o TCC 2, culminando na realização do artigo científico, que é o nosso trabalho de conclusão de curso e que sem ele, sem aprovação, ninguém forma. Então, vamos lá, que é muito importante, né? Então, a primeira questão, projeto de pesquisa, TCC, o Unifagoc aí, e o nome do aluno, muito simples. Logo abaixo, o nome da orientadora e depois a temática. Qual que é? Educação especial, é psicomotricidade, é literatura, é EJA, é gestão e organização escolar, não sei, vocês vão colocar de vocês aí. E aí a professora já coloca, olha, título provisório. Por quê? É um processo que acontece muito no TCC. A gente começa pensando que vai fazer uma coisa e olha só, isso aqui é um projeto, né? Não é o trabalho pronto. Então, você começa que você vai numa linha, aí na hora que você começa a ler, você começa a descobrir os autores, você começa a descobrir as referências existentes, os artigos já publicados na área, e aí você vai acertando. Então, o título provisório é importante, né? Importância do tema e relevância dessa pesquisa, né? Então, qual que é a importância do tema para você? Por que deve resolver esse problema? Porque na hora que a gente vai escolher o TCC, a temática que a gente vai trabalhar no TCC, a gente tem que escolher alguma coisa que a gente gosta muito. Por quê? Imagina você ficar um ano trabalhando, lendo, fazendo no final. A minha defesa de mestrado, que era desse tamanho assim, eu já sabia até onde estavam os autores, de tanto que eu já tinha lido, né? E isso também vai acontecer com vocês. Então, qual que é a importância do tema, né? As contribuições que essa pesquisa vai trazer, as contribuições não individuais para você, mas para a sociedade, para os outros alunos, para os outros professores. Como é que a gente vai resolver um problema existente? Porque a pesquisa científica é exatamente isso, para resolver um problema, né? E a contribuição é que isso vai ser apresentado. Então, você vai escrever por que isso te chamou a atenção, o que você vivenciou, que você falou, isso não é muito legal, isso precisa melhorar, qual foi a experiência que você teve, né? Então, realmente é a importância. Mas façam já pensando que vocês possam aproveitar isso lá na introdução do artigo. Então, tudo tem que fazer muito bem feito, né? Então, o objetivo geral, lembrando que todo objetivo começa com verbo no infinitivo. Vocês já estão treinados aí no artigo, porque já fizeram no 5º e no 6º período, né? Então, desenvolver, analisar, conhecer, identificar. E aí, sempre eu estou colocando aqui, ó, apagar essas informações. Então, aqui vocês vão vir apagando. Não mexe na minha formatação. Não mexe na minha formatação. Não mexe na minha formatação. Não pode mexer, porque senão depois fica tudo bagunçado e na hora de levar para o artigo complica, né? Então, o objetivo geral. O que vocês querem descobrir? Qual que é o objetivo dessa pesquisa? E aqui eu coloquei alguns verbos, né? Analisar, conhecer, identificar, mas lá nos slides que eu já deixei para vocês, também tem uma série de verbos que possam ser usados para vocês desenvolverem o objetivo. Aqui o objetivo específico não tem, o aluno sempre me pergunta, Molica, quantos objetivos específicos eu tenho que ter? É 1, é 2, é 3, é 4? Não sei, não tem uma quantidade certa, né? Vocês têm que acertar isso com o orientador e eu também posso estar ajudando. Mas é importante que você coloque os objetivos que você vai conseguir alcançar. Os objetivos específicos, ele como se fosse o objetivo geral explodido, né? Maior. E vocês têm que pensar o seguinte, todo o objetivo geral e o objetivo específico que vocês colocarem, vocês vão ter que responder isso lá nos resultados, fazendo a ferramenta de pesquisa esse semestre e os resultados semestre que vem. Então, tudo que eu falar que eu vou fazer, que é o meu objetivo geral, objetivo específico, eu tenho que responder nos meus resultados e concluir isso lá no final. Então, tem que pensar,
Porque às vezes o aluno ele coloca vários objetivos específicos e depois ele não dá conta de fazer. Então a gente tem que ir pensando também sobre isso, né? O problema é algo que vocês também já viram quando a gente estava brincando de fazer artigo, que eu falei que ia ajudar muito agora, né? Então, toda pesquisa, ela tem um problema que precisa ser resolvido, né? Então, alguns questionamentos aqui para vocês. Olha, o problema é original? Gente, olha só, na avaliação, isso conta muito, tá? Se vocês pegam uma temática que é muito batida, que já tem muita coisa publicada, que muita gente já fez sobre aquilo, com certeza vocês não terão a mesma pontuação de algo que seja original, que seja bacana, que seja legal. E essa ideia eu estou super disponível para trocar com vocês, porque eu sempre dei aula de TCC1 e TCC2, então eu sei todos os artigos que foram publicados no Unifagog. Então, se vocês pegam uma coisa que é muito batida, aí eu falo, aí o pessoal já fica meio assim, né? Se você pega um tema que é batido, você tem que fazer um trabalho excelente para poder superar todos os outros que já antecederam, né? Então, o problema é original, ele é relevante, ele é interessante, e aqui eu coloco, mas ele é adequado para mim? Eu tenho disponibilidade de tempo? Por quê? Eu tenho que responder o objetivo geral e o objetivo específico, eu tenho que responder o meu problema de pesquisa, não é isso? Lá nos meus resultados e na minha conclusão. Aí eu faço o seguinte, olha, eu tenho que pensar, isso é adequado para mim? Eu tenho tempo de ir lá na escola? Eu tenho condição? Eu tenho moto? Eu tenho condição de ir em várias escolas? Eu tenho que pensar, porque senão eu proponho fazer uma coisa que depois fica inviável. E eu já vi um tanto de gente fazer isso. Molica, como é que eu vou lá no tanquinho? Eu falei, não sei, ué. Eu não sei como é que você vai lá no tanquinho, não. Você que escolheu fazer lá no tanquinho. Agora você tem que arrumar seu jeito. Então, as pessoas têm que pensarem antes. O momento é agora, por isso que é projeto, para depois não fazer uma coisa que não tenha condição de cumprir e vai comprometer o trabalho inteiro. E mudar trabalho no meio do processo é super complicado. A gente muda algumas coisinhas, mas mudar o trabalho realmente fica muito difícil, né? Então tem que ver direitinho. E outra coisa, é muito difícil fazer pesquisa, tá? Por isso que eu tô já chamando a atenção agora e vou falar durante a aula também. É muito difícil. As pessoas têm má vontade. Ah, Molica, você tá falando isso? Eu tô falando porque eu tô sendo sincera. As pessoas têm uma preguiça enorme de responder, têm uma má vontade enorme de responder. Então, assim, você tem que estar com as coisas muito alinhadas, né? Eu sugiro que vocês façam a pesquisa nas escolas que vocês conhecem, nas escolas que vocês estudaram, nas escolas que vocês fizeram estágio, nas escolas que vocês estão trabalhando, porque isso já facilita bastante, né? Então, tem aprovação da escola, porque às vezes o aluno fala assim, ah, eu vou fazer na escola particular tal. E eu já tive situação que o diretor não quis, tá certo? Eu falei, não, e tal, e a pessoa estava contando que aquilo ia dar certo, que ia fazer naquela escola. O que a gente pode fazer é não aparecer o nome da escola, colocar uma escola particular situada na cidade de Ubá, Minas Gerais e tal, e não colocar o nome. Mas, se o diretor, o dono da escola fala que não quer que você faça pesquisa lá, você já tem que estar com isso tudo em mente, né? Você já tem os professores, vocês já vão conversando. Então, se eu vou fazer com uma psicopedagoga, essa psicopedagoga já aceitou, tá certo? Porque eu já tive aluno que estava contando com uma psicopedagoga que trabalhava no curso e depois a psicopedagoga não quis responder, deixou o aluno na mão. Então, realmente é complicado, né? Então, é difícil. Então, vocês têm que estar com isso muito acertado, né? Então, tenho professores realmente conversados, a família vai responder, o aluno vai responder, eu tenho recurso financeiro, eu vou fazer em Ubá, vou fazer em Rodeiro, vou fazer em Rio Branco, como é que é, né? Eu vou ter tempo suficiente, né? Então, eu coloco até uma observação aqui, ó, muito cuidado. Já vi inúmeras vezes o aluno fazer todo o trabalho e na hora de aplicar a pesquisa, ter muitas dificuldades. Então, a pesquisa será aplicada a partir de julho de 2023, né? Então, realmente é bastante complicado, vocês precisam dessa informação. Aí sempre, né, vira pagando as informações. E aqui a gente entra no referencial teórico. É o levantamento dos livros, dos artigos e outros textos de fontes confiáveis. Não vai usar blog,
Se usar blog, saiba que a banca vai tirar ponto. Tá certo? Por quê? Porque blog não é confiável. Então, vocês têm que usar ou livro ou artigos científicos publicados. Tá certo? Então, isso também é uma questão muito importante. E hoje eu entrei no SIGA, depois tá nos slides, e eu entrei no SIGA e tem 90 artigos de pedagogia publicados. Então, vocês também vão lá, né, consultar virtualmente na biblioteca. Posso mandar o link aqui para vocês também, para poder estar buscando fontes confiáveis, né? E ler os artigos do Unifagor, que é ótimo, porque aí vocês já têm uma noção de como é que vai funcionar, como é que a banca gosta, né? Isso é muito importante. Então, o referencial teórico, né? O título, subtítulo, vários subtítulos, né? Ah, Molica, mas aí o que você acha? Por exemplo, vou trabalhar a educação inclusiva. Então, eu começo contando a história da educação inclusiva, é um título. Depois, a legislação da educação inclusiva, é outro título. A educação inclusiva no ensino infantil, é outro título. Mas isso é só um projeto, né? Quando você começa a ler os artigos da área, você começa a descobrir, nossa, eu tenho que falar sobre isso. Ou às vezes, quando chega lá na frente, você fala, nossa senhora, eu tenho que voltar, eu tenho que acrescentar sobre isso. Então, é normal, mas aqui agora, pelo menos, a gente vai ter um esboço de como isso vai funcionar, né? Então, deixa eu ver aqui, nós estamos com 11 minutos, vamos lá mais um pouquinho. Então, aqui eu tenho alguns modelos de citação, tá? Isso aí vocês já estudaram comigo na metodologia, mas vão revisar, já fizeram isso também nos artigos que vocês fizeram ao longo do 5º e do 6º período. Então, aqui alguns modelos, né? Citação direta com até 3 linhas, como é que faz? Citação indireta, como é que faz? O recuo, citação indireta com o autor no final da frase, isso aqui é muito importante. Olha, citação indireta com o autor no início da frase. Então, segundo Brescia, 2003, citação direta com o autor ao final do texto, né, do parágrafo, também é importante. Então, aqui, ó, citação de lei, né, usem muito a legislação. A legislação não tem discussão na banca, não é vocês que estão falando, é a lei que está falando, né? Então, usem muito a legislação e vocês terão 2 disciplinas de legislação esse semestre, e a professora Adriane Martins é fera em legislação. A mulher sabe tudo de cor. Tudo que você pergunta para ela, ela sabe. Então, usem muito a citação de leis, é muito importante, né? Como é que cita uma lei federal, olha só. Lembrando, eu já ensinei isso lá em metodologia, mas estou adiantando, né? Que eu estou boazinha, estou adiantando tudo para vocês. Citação de uma lei estadual, de uma lei municipal, né? Exemplos aqui, ó, citação de internet com autor, né, com o exemplo, citação de internet onde não tem o autor, citação direta, quando você não faz a citação direta de tudo, né, você faz uma parte da citação, então você usa os colchetes, vou explicar na sala de aula de novo, estou à disposição, adoro, tenho o maior prazer de explicar, mas está bem adiantado aqui, tá? E o senhor Google também é muito importante. Citação de imagem em movimento, né? Seja um filme, seja uma palestra, seja uma série, né? Tudo isso pode ser citado, mas da forma correta que precisa ter. Então, não vou gastar o meu tempo aqui para vocês, né? E aqui a gente começa o fichamento, que vocês vão elaborar uma lista de referências conforme ele será apresentado ao final do trabalho. Então, olha só, apresentar pelo menos 8 referências. Nossa, Molica, mas 8? 8 é muito. Ah, tá, é muito agora 8, né? Você vai chegar numas 30, com certeza, então 8 é pouco, né? Então, faça a citação do material nas situações abaixo, mencionando a página apenas para citações diretas. E essas citações poderão ser utilizadas no artigo. Então, essa parte aqui, vocês façam ela muito bem feita. Muito bem feita. Porque depois, na hora que vocês começarem a introdução ou no decorrer das referências do artigo, vocês voltam aqui e vão dar um Ctrl+C e um Ctrl+V e vão aproveitar, né? Ó, professora inteligente, ela sabe das coisas. Então, me acompanha aqui. Então, aqui agora a gente vai fazer um fichamento
para eu perceber o que vocês já estão procurando, os livros que vocês estão pesquisando, os artigos que vocês estão lendo, tá? E muito cuidado de guardar as fontes, porque se depois a fonte estiver errada, a página estiver errada ou não souber, o orientador ou eu vai cortar aquilo tudo que vocês escreveram. Então, tudo que vocês escreveram, vocês anotam de onde vocês tiraram. Porque na hora da banca também, se tiver um questionamento, fala, não, eu tirei daqui, ó, foi o fulano aqui que falou. Então, tem que estar tudo muito bem anotado. A gente vai conversar mais sobre isso na sala, né? Então, olha só, eu tô pedindo aqui 8 referências. Então, aqui, vocês vão escrever o parágrafo. Olha, tipo de citação, direta ou indireta. Então, direta é o que vocês vão copiar, né? Quando dá sorte que a gente acha um parágrafo do autor, uma expressão do autor, uma fala do autor que encaixa direitinho no meu trabalho. Aí é direta, né? Mas muito cuidado, que na introdução não pode ter citação direta. Na introdução não pode ter citação direta, porque a banca não gosta, tá? E não pode ter muita citação direta durante o texto. Em todas as páginas eu tenho 2, 3 citações diretas. Não pode, porque aí a banca vai falar assim, então você não escreveu nada, você só copiou tudo, né? Então, vocês vão colocar, vocês vão escrever a citação aqui, de Molica 2023. Então, escrever apenas a citação aqui, onde está esse amarelinho aqui, que vocês vão vir apagando sem mexer na minha formatação, vocês vão colocar se a citação é direta, se a citação é indireta. Se a citação direta, ela tem página e o ano, né? Se a citação é indireta, ela só tem o ano. E aqui vocês vão colocar a citação, né? Então, o autor, né? Então, 2, né? Desculpa, no 1 vocês vão colocar o autor, né? Qual que é o autor, o livro, tudo direitinho, e a citação escrito aqui no lugar, né? Aí a 2 aqui, o autor, o livro, o ano, a editora, da forma que eu já expliquei para vocês, voltam lá no material de metodologia, pode me perguntar também, não tem problema, vocês vão colocar se é direta ou indireta a citação. 3, 4, da mesma forma, 5, 6, 7 e 8, né? Então, cuidado, né? Capricho, atenção com a formatação, porque na hora que o orientador de vocês, ele recebe o trabalho, tá tudo desgrenhado, tá tudo mal formatado, tá difícil de entender, não tem capricho, já começa a olhar com rabo de olho. Então, tem que estar tudo bonitinho, tá? Seguindo certinho, que é aquilo que eu falei com vocês. Não pode deixar o orientador bravo, não, porque senão depois ele casca na nota, né? Então, tudo isso eu vou estar avaliando e o orientador também, ele vai estar avaliando vocês em todo o percurso, né? Então, a princípio é isso, a gente vai encerrando por aqui. O vídeo vocês assistem quantas vezes vocês quiserem, tiverem dúvida, né? E eu estou à disposição para atendê-los com o maior prazer, né? Já tá todo mundo na luta, trabalhando e tal, mas sempre eu vou achar um tempinho para respondê-los e ajudar nesse processo, porque nós estamos juntos, né? Escolheu o Unifagog, escolheu a Molica, agora não tem jeito, nós temos que terminar. E eu tô doida para vocês formarem. Brincadeira, tá bom? Beijo, fica com Deus, tchau.